Ok, pessoal. Então, o que a gente tem que pensar? Eu sempre falo assim, ó, é importante, é muito importante a gente saber fazer o cálculo, a gente saber olhar a tabela, enfim, essas coisas todas que eu vivo comentando com vocês, tá? Mas, gente, no cálculo 2, vocês vão estudar muitas técnicas de integração, muitas, tá? Então, hoje é a primeira técnica que não consiste só em olhar na tabela. Vocês têm que fazer uma manobra, tá? Vocês vão fazer uma manobra para chegar em algo que esteja na tabela e aí sim fazer a integral, tá? Então, a tabela segue sendo importante, mas nós vamos fazer uma manobra inicial. Vocês vão pegar uma integral e vão olhar na tabela e vão ver que não vai ter. Aquela integral não vai ter. E nós vamos usar essa técnica para fazer uma volta, vamos dizer assim, e chegar em algo que esteja lá na tabela, tá? Então, basicamente, esse é o princípio que a gente tem que ter na nossa mente. Quando que vocês vão usar? Pessoal, vocês lembram que no cálculo 1, derivadas, né? Tinha a regra do produto e a regra do quociente. Isso para derivadas, né? Aquela regra da F' vezes G mais F vezes G', na multiplicação, isso, né? Integral não tem isso, tá? Não tem. Então, normalmente, quando a gente tem uma multiplicação, ou a gente faz ela, que foi o que eu fiz na explicação que vocês pediram do sólido de revolução, eu acabei fazendo o produto notável, né? Ou a gente usa uma outra técnica, tá? Só que nem sempre a gente vai ter condição de fazer a multiplicação. É o caso dos primeiros exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Quando a gente tem uma potência muito elevada, por exemplo, tá? A gente não tem condições de fazer isso. Então, a gente usa essa técnica. Então, eu vou botar o exemplo aqui, que eu acho que se eu vou falando e tratando os exemplos ao mesmo tempo, fica mais fácil, tá? Então, aqui, pessoal, exemplo 1 da apostila, tá? Aqui, o que vocês têm aqui? Vocês têm aqui x3 mais x na potência 5, tá? Isso aqui está sendo multiplicado por 3x ao quadrado, tá? Mais 1. Pessoal, olha só, a primeira coisa, tá? É uma multiplicação, conforme eu falei para vocês. Não tem regra do produto. Então, esse é um ponto a ser considerado. Segundo, pessoal, vocês nem podiam fazer essa multiplicação porque tem que fazer a potência primeiro, tá? Então, a potência é uma operação mais forte que a multiplicação, vamos dizer assim. E vocês viram, eu fiz só com a potência 2, né? A gente teria que abrir isso aqui 5 vezes, multiplicar tudo, e no final ainda multiplicar por isso aqui. Então, olha, é quase certo que a gente ia errar alguma potência no meio disso, tá? E é quase certo também que a gente ia se perder, não ia funcionar. Assim, gente, não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas eu vou botar o que eu percebo, assim, tá? De já ter feito muitas dessas integrais. Quando que eu vou usar a substituição? A multiplicação é um caso, tá? Mas sempre que eu vejo, eu vou botar entre aspas, que não é um conceito, é uma observação minha, tá? Quando eu tenho potências altas, tá? Potências altas, eu digo potência mais que 2 já é alto para mim, que eu tenho que fazer abrir ela toda, tá? Então, potências altas para mim é um sinal que eu vou ter que usar a integral por substituição. Outro sinal que eu tenho, assim, ó, os dois termos, vou botar entre aspas de novo, que não é conceito, é observação minha, tá? Combinam. Como assim combinam, tá? Olha só, aqui a gente tem uma função algébrica, tá? E aqui a gente também tem uma função algébrica. Se tu tivesse uma algébrica aqui, uma trigonométrica, um seno aqui, por exemplo, com certeza não seria, tá? Então, ó, essa parte aqui, tá? Ó, ela tem que, de certa forma, combinar com essa parte aqui, tem que ser parecido. Gente, essa é a lógica toda da integral por substituição, tá? Vocês vão trabalhar com duas partes, praticamente, e essas partes precisam combinar entre si, tá? Então, essa é uma coisa, assim, essencial. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma parte dessas duas aqui, que eu acho que vocês percebem claramente que tem duas partes, né? Uma dessas partes e chamar ela de U, tá? Qual delas, professor? Não é uma regra, mas pega a que tem a potência maior,
Tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma potência 1 e aqui tem uma potência 5. O que está confundindo a tua vida é essa potência 5 aqui, tá? Não é essa potência 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai chamar x ao cubo, tá? Mais x du. A gente vai fazer uma troca de variáveis, pessoal. Se acostumem, tá? Aqui em cálculo, a gente usa isso aqui direto. E equações diferenciais mais ainda, tá? Fazer essa troca de variáveis. Então, ó, eu vou chamar isso aqui de u, tá? Então, ó, eu tenho u na potência 5. Mas, galera, reparem uma coisa aqui, ó. U na potência 5 vezes 3x2 mais 1 dx, não tá legal isso, tá? Vocês não vão conseguir fazer essa integral aqui. Vocês querem fazer uma integral de forma que ela esteja na tabela. Vocês reparam na regra 2, que é a regra da potência mais 1, né? O que a regra da potência mais 1 diz? Ela diz que tu vai ter u elevado a um dado expoente, u elevado a um dado expoente, mas tem que ter du do lado, né? Tu não pode ter u em x. Então, esse é um problema. Mas a gente consegue resolver isso, tá? Por que a gente consegue resolver isso? Porque a gente tem u e a gente não quer um dx, a gente quer um du. O que é o du? É a derivada de u. E agora eu vou introduzir para vocês um símbolo que normalmente não se usa no cálculo 1, tá? No cálculo 1, normalmente a gente faz derivada usando uma linhazinha, né? Uma aspinha em cima. E aqui a gente vai fazer diferente. A gente vai usar um outro símbolo. A gente vai usar esse símbolo aqui, ó. Derivada de u em relação a quem? Em relação a x. Você está derivando u em relação a x, tá? Esse aqui é um símbolo que eu entendo como mais formal. Aí tem outras pessoas que entendem que é só diferente, mas para mim esse símbolo aqui ele é mais formal. Ele fala mais, ele é mais explicativo em relação à derivada, tá? Aí a gente vai fazer a derivada dessa parte aqui, que vai ficar quanto? Derivada, cálculo 1. Tomba esse 3 para frente, né? Conserva o x e lá em cima tu desconta 1, tá? 3x2. Derivada de x é 1. E aí, pessoal, vocês têm que ficar com o olhar de vocês nas duas partes, ó. Olhar para cá e olhar para cá. Tá muito parecido, muito parecido. Olha só. Aqui tu tem 3x2 mais 1 dx. E aqui tu tem 3x2 mais 1. Mas, se a gente, entre aspas, passar isso aqui para o outro lado, que não é passar para o outro lado, é compensar, mas tudo bem. Ó, olha o que acontece. Vocês têm 3x2 mais 1 dx. Gente, tá igual, ó, tá? Se quer que fique perfeitamente igual, até pode botar um parênteses aqui. Ó, isso aqui, gente, 3x2 mais 1 dx é du, tá? Então, eu posso trocar. Ó, vou trocar aqui. Em vez de falar isso aqui tudo, eu vou falar du. Olha que maravilha que ficou isso. Tá? Olha que maravilha. Isso aqui tem na tabela. Ah, só na tabela aí. Potência mais 1. Né? Vocês estão lembrados? Ó, u na 6 sobre 6 mais a constante. O professor sempre vai combinar, é premissa do método combinar, tá? Esse aqui eu botei um que combinou na cara, ficou na cara combinado assim, tá? Nem sempre vai ser tão evidente, tá? Mas, de um modo geral, a gente vai conseguir fazer uma manobrinha, um ajustezinho, de forma que a gente consiga produzir isso, para ficar sempre assim, u, du, tá? E, obviamente, aqui a gente vai voltar para a variável original, tá? A gente tem uma pergunta em x, a gente não pode dar uma resposta em u. Isso eu já falei para vocês desde a primeira aula. Sempre entregar a resposta conforme vocês ganharam a pergunta. O que é o u? U é x3 mais x. Tá? E aí isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar na potência 6 sobre 6, mais a constante. Show, pessoal. Tá? Olha aí, espetáculo. Tá? Técnica muito bonita de integral.
Vocês não devem estar achando bonita, né? Mas eu acho. Tá? Estou gravando, tá, gente? Estou gravando a aula, mas quem quiser printar, pode printar, tá? Vai depois ir fazendo os ajustes no caderno de vocês, tá? Eu vou limpar a tela aqui. Exemplo 2. Exemplo 2. Integral de x ao quadrado mais 1. Aí que tá, ó. Na potência 50. Gente, quem é que vai fazer isso aqui na potência 50? Né? Tem que usar triângulo de Pascal para fazer isso aqui. Vai dar um triângulo de Pascal enorme. Tá? Não, simplesmente assim, ó. Simplesmente não tem condições de fazer isso aqui. Né? Essa potência 50 a gente simplesmente não tem condições de fazer. Tá? Então, gente, é isso que está atrapalhando vocês. E é isso que, de certa forma, define que vocês vão usar uma integral por substituição. Tá? Ó, então, tem uma multiplicação aqui. Ó, aqui tem uma parte, aqui tem outra. E essas partes combinam. Tá? A gente está aqui ó, com uma parte algébrica, outra parte algébrica também. Então, essas partes aqui, elas combinam. Então, isso aqui é um sinal bem evidente para mim, que eu vou usar uma integral por substituição, tá? Eu vou chamar uma dessas partes de U. Qual delas? Aqui tem a potência mais alta. Não é regra, tá, gente? Mas é uma observação de muitos anos fazendo esse tipo de integral, tá? Então, ó, eu vou chamar essa parte aqui que tem a potência ali de U. Então, eu vou ter U na potência 50. E eu não posso simplesmente sumir com esse resto aqui, né? Ó. Pá, mas olha só, não está bem. Isso aqui é cálculo de várias variáveis, que se estuda lá no cálculo 4, que nem existe na grade de vocês mais, tá? Ó, U e X, não, vamos dizer que nesse momento não dá para fazer. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter U e DU para poder usar a regra 2. Então, a gente vai ter que produzir esse DU. Como? Fazendo a derivada de U. Tá? Então, ó, tem U aqui, vamos fazer a derivada dele. Gente, organizem o rascunho de vocês, tá? Eu posso dizer por experiência própria que quando eu não me organizo, eu não me acho mais, tá? Ó, reparte, faz um cantinho, escreve rascunho para tu não te perder, tá? Ó, tu tem U, tu vai fazer a derivada de U em relação a X, tá? Ó, agora faz a derivada. Como? As técnicas lá do cálculo 1, né? Baixa aqui esse 2, lá em cima desconta 1, derivada de constante é 0. Olha o que vocês têm aqui. 2x dx. O que vocês têm aqui? 2x. Se tu jogar isso aqui para o outro lado, vai ficar perfeito. Ó, tu vai ter que o teu du é 2x dx. Olha que perfeito que ficou, tá? Então, a gente vai ter o quê? U na 50, né? Isso aqui é só usar a regra da potência mais 1, vai ficar U na 51 sobre 51. E aqui, gente, em vez de 2x dx, eu vou escrever du. Ó, agora sim, gente, vocês reparam que essa história de U e de du, isso aqui foi só uma volta que vocês deram para chegar em algo tabelado, né? Então, a gente vai ter aqui U na 51 sobre 51, mais a constante. Regrinha antiga, né? Regrinha da potência mais 1, tá? Legal. Devolver para o professor a resposta conforme ganhou a pergunta. A pergunta foi em X. Então, no lugar do eu vou botar aqui x2 mais 1, que era o que eu tinha elegido como 1 no começo, elevado à potência 51 sobre 51, mais a constante. Tá? Tá aí a resposta, pessoal. Tá? Então, esse exemplo 2 aqui, ele vai na mesma direção, tá? É o mesmo espírito aí do primeiro exemplo, tá? Tá gravando, mas quem quiser printar, pode printar. Vou apagar o quadro aqui, tá? Gente, de novo, não é regra, tá? Mas assim, ó, eu vou botar aqui 3 situações que eu observo que se usa integral por substituição.
potências altas, como eu falei para vocês. Tá? Gente, não é conceito formal de livro de cálculo, tá? É observação minha. Tá? Eu digo potência alta já 3, em polinômio, para mim, 3 já é potência alta. Que eu vou ter que abrir ou usar triângulos de Pascal. Tá? Então, quando tu tiver um polinômio com potências diferentes, maior do que 2, já é uma potência alta. E aí tu vai usar essa técnica. Segundo, raízes com polinômios, que é o exemplo que eu vou dar agora, tá? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta. E a terceira situação é funções trigonométricas com ângulo diferente de x. Acho que é uma boa definição aqui. Acho que quando eu botar o exemplo vai ficar mais claro para vocês essa situação aqui. A primeira situação a gente viu nos 2 primeiros exemplos, tá? Vamos ver a segunda situação agora no terceiro exemplo aqui. No exemplo 3, tá? Então, aqui, botar uma integral de raiz quadrada de 2x mais 1. 2x mais 1 dx, tá? Gente, eu falo para vocês desde a primeira aula, acho que ninguém foi aluno meu de cálculo 1, que faz tempo que eu não tenho essa disciplina, mas quando eu dava aula de cálculo 1, eu sempre dizia, raiz sempre vai ser bronca em cálculo, sempre, tá? Sempre vai ser bronca. Aí, quem foi meu aluno no cálculo 0 vai lembrar do velho esquema da moda, né? É uma raiz quadrada, então tem o 2 imaginário aqui, então a gente vai usar o velho esquema da moda, né? Vocês devem lembrar que eu sempre falo isso. Né? Uma raiz é igual à moda. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Tá? Beleza, pessoal. Então, isso aqui não é um ajustezinho, mas ele não garante nada para vocês, tá? Porque, gente, essa questão aqui de potência 1/2 num polinômio é praticamente a mesma situação que a gente tinha antes, é uma situação análoga, né? Porque como é que tu vai fazer 1/2? Não vai conseguir fazer, né? Então, tu vai fazer a mesma ideia de antes, tá? Tu vai pegar aqui esse miolinho aqui, essa aqui não tem duas partes como as outras, né? Ó, esse miolinho aqui, 2x mais 1, e tu vai chamar ele de u. Então, tu vai ter aqui, ó, u na 1/2 dx. Tá quase resolvido, mas quase não adianta, né? Porque lá na tabela diz u du, u dx não existe, né? É problema, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai produzir esse du. Como? Fazendo a derivada de u. Né? Fácil. Derivada de u em relação a x. Usem essa notaçãozinha mais formal, que vocês vão ver que vai ficar melhor. Derivada de 2x é 2. Derivada de constante é 0. Tá. Bah, professor, essa aqui não ficou. As duas primeiras combinou certinho, essa aqui não. Então, vamos pensar um pouquinho. Tá, não combinou de cara, mas a gente consegue ajustar. O que vocês querem aqui? Ó? Vocês querem dx. Então, usa as técnicas de cálculo 0, isola ele. Como? Multiplicando em cruz, ó. Multiplica aqui, tá? Então, tu vai ter 2dx, né? Multiplicou em cruz. É igual a du vezes 1, que é du. Agora, tu quer dx, tá? Isola ele. Então, esse 2 aqui, entre aspas, tu troca para o outro lado, dividindo. Não estava pronto de cara, mas com uma manipulaçãozinha algébrica básica lá do cálculo 0, vocês conseguiram ele, né? Então, assim, não é o fim do mundo também a gente pegar o que a gente tem e fazer uma multiplicação em cruz, né, gente? Às vezes fica na nossa cara, às vezes a gente tem que usar a base que a gente tem, né? Então, isso varia muito, tá? Beleza. Então, o que é o dx? O dx é du sobre 2. Du sobre 2, tá? Pessoal, não esqueçam que du sobre 2 é 1/2, né? É como se tivesse um que a gente não coloca aqui. E a gente aprendeu desde a primeira aula que tem que limpar a integral. Então, se a gente tem uma constante, como 1/2, por exemplo, a gente pode botar ela para fora da integral, tá? Então, aqui, ó, 1/2, né? Ó,
Esse 1/2 aqui é esse 2 que está embaixo, tá? Nada a ver com esse. Esse aqui continua ali. Espera aí que o meu mouse acabou aqui. Eu esbarrei na minha impressora aqui e acabei fazendo uma letra muito ruim. Pior do que a de sempre. Ó. 1/2, né? E o DU. Pronto. Tá? Tá aí. Agora a gente já tem entre aspas, autorização para fazer a integral, né? Como? 1/2 é 1/2. Aí a gente vai usar a regra da potência mais 1. Eu vou martelar no cálculo zero de novo. 1/2 mais 1 é 3/2. Então, onde é que tu tirou esses 3/2, professor? Eu fiz o MMC, eu dividi, eu multipliquei, somei os resultados. Só que aqui eu fiz de cabeça, tá? Mais a constante. Claro que vocês não vão deixar isso aqui tudo descabelado para mim como resposta, né? Então, aqui tu tem uma divisão de frações. Divisão de frações, conserva a primeira, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos inverter essa aqui. Vai o 2 para cima e o 3 para baixo. E aqui a gente tem U na 3/2. Mais a constante. Ainda não está bem, tá? Ainda não está bem porque a gente não voltou para a variável original. E aqui, essa fração aqui, a gente também pode ajustar, né? Então, vamos fazer isso. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 1/3. E, no lugar do U, eu vou botar o que eu tinha selecionado como U primeiro. 2x mais 1, né? Na potência, 3/2, mais a constante. O que precisa fazer ainda? Na pergunta, pessoal, estava em raiz, né? Então, o ideal... Isso aqui já seria uma resposta, tá? Já seria uma resposta. Mas eu sempre foco muito na pergunta. Bah, a pergunta era raiz, eu mudei porque quis. Então, eu vou devolver isso aqui, né? Ó, então, eu vou ter 2x mais 1 e vou usar a regra da moda. Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Mais a constante. Vou botar a constante aqui embaixo, tá? Tá aí, pessoal, tá? Tá feito o nosso processo de integral por substituição, tá? Gente, nós temos 1 minuto de Zoom só. Vamos fazer aquele esquema de sempre, tá? Vamos sair da sala. 2 minutos para a gente tomar água, a gente volta, que eu tenho ainda o terceiro exemplo aqui das trigonométricas para explicar para vocês, tá? Vou fechar a sala aqui e daqui a 2 minutos a gente está de volta, tá?